O fair play financeiro pode rebaixar o Brasil de Pelotas para a Série C. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje a gente vai falar sobre fair play financeiro. Será que ele vai tirar um time da Série B e teremos uma Série B com apenas 19 clubes? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso que você se inscreva nesse canal para que a gente possa continuar crescendo. Nosso objetivo é chegar à Série B com 3 mil inscritos. Hoje a gente está com quase 2.200, então a gente tem muito caminho pela frente. Então conto com você. Quando você dá um like, quando você comenta, isso informa ao YouTube que esse conteúdo é interessante e ele vai indicar mais azulinos, mais azulinas, mais torcedores Brasil afora. Então preciso da sua ajuda para isso, para que a gente continue fazendo essa cobertura de confiança na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, na Campeonato Estadual e na Série B. Copa do Brasil só ano que vem, que a gente já garantiu nossa vaga também, ok? Então vamos lá. O que é o fair play financeiro? Bem, fair play financeiro, apesar do nome indicar outra coisa, ele não trata de igualdade de realidades financeiras. Então isso não significa que, por exemplo, o Cruzeiro, que vai cair e provavelmente por conta do pay-per-view deve receber uma cota maior que os outros, não significa que a gente tem que receber a mesma quantidade de dinheiro que eles. Significa que os times eles têm que se comprometer com o orçamento e cumprir esse orçamento. Então significa que aquela velha história do time estar na crise, o time está precisando brigar para subir ou brigar para controlar o descenso, aí contrata um jogador com salário mais alto do que a sua média, até que o seu teto salarial, sabendo que pago um mês, pago 2, e depois vou enrolando, entra na justiça, já terminou a temporada e a gente vai resolvendo isso quando dá, refinancia essa dívida. A ideia da CBF é acabar com isso. Então, se o time não cumpre o seu papel financeiro, ele tende a ser punido. Na Europa, o Manchester City está punido e está recorrendo contra uma punição que vai tirar das duas próximas UEFA Champions League. No Brasil já tivemos um caso, salvo engano, do Sport, que perdeu 3 pontos na Série A, mas ele já estava rebaixado. Então isso acabou não influenciando muito, mas já começam a aparecer precedentes no Brasil e no mundo para que esse fair play financeiro ele seja realmente aplicado. Se isso for bem aplicado, isso é uma coisa interessante para os times, tanto da séries A, B, C e D, porque aquele time que por acaso estoura o orçamento, usa jogador sem poder pagar, ele acaba tendo uma vantagem indevida em cima de outros times que se organizaram financeiramente, cumpriram suas funções, cumpriram seus requisitos, pagaram o que puderam, mas não tiveram jogadores que, por exemplo, têm um talento maior e por isso recebem mais. Isso te dá uma vantagem a esses times, entre aspas, caloteiro. É um dispositivo interessante, mas que a gente precisa também acompanhar de perto para que não sirva como uma punição indevida a clubes pequenos. Ainda sobre o fair play financeiro, a CBF ela já tem as bases do fair play financeiro aqui no Brasil para aplicar. Então ela, por enquanto, essas punições que elas estão sendo mais na questão dos regulamentos da CBF, mas vai vir aí o fair play financeiro e ele vai ser aplicado aos poucos. Os clubes de Série A eles serão submetidos a um acompanhamento inicial e na B serão apenas orientações. Eu creio que isso para 2020. Para 2021 em diante, eu creio que o CBF provavelmente deve arrochar esse nó aí para que tanto os clubes de Série A como de Série B comecem a cumprir, comecem a divulgar seus balancetes trimestralmente e assim a CBF poder não esperar as denúncias como estão acontecendo e como aconteceu essa do Brasil, mas agir já punitivamente a partir da divulgação desses dados financeiros. Vamos ao caso específico do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas ele foi denunciado em 3 artigos da CBF, que foi o artigo 114 do Regulamento Geral de Competições, o artigo 17 do Regulamento Específico da Série B e o 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vocês vão me perdoar, mas eu não vou pesquisar, eu não pesquisei do que se trata exatamente esses artigos, até porque aqui não é o ideal, a gente não vamos fazer um vídeo para falar sobre direito desportivo, não é a minha área,
Então eu poderia até falar algumas bobagens. Mas houve essa denúncia, e essa denúncia foi de atrasos de salário. A gente não sabe se foram atrasos de salário ou atrasos de direitos de imagem, porque existe essa diferenciação. O direito de imagem ele não entra como salário, então se ele eventualmente atrasa, talvez o clube não precise ser punido. Isso, o regulamento ainda é um pouco omisso em relação a isso. Então o Chavante foi denunciado nesse artigo por atraso de salário superior a 30 dias. Acontece que outros times, inclusive da Série A, tiveram atrasos superiores a 30 dias e ainda assim não foram denunciados. Porque, como não existe o fair play financeiro, isso depende de denúncia. Como aconteceu com o Sport por meio de denúncia, acontece agora com o Chavante por meio de denúncia. O que eu acho que vai acontecer, será que o Chavante vai ser mesmo rebaixado da Série C? Eu duvido, estou apostando aqui que não vai acontecer nada. Primeiro, a Série B está aí às portas, então faltam menos de 2 meses para o início da Série B. Então ele não iria desfalcar a Série B de uma hora para outra, inclusive depois de tanto tempo após o encerramento da Série B do ano passado. Se essa denúncia acontecesse no meio da competição ou dias após a competição acabar, talvez isso desse até pano para manga. Mas agora, em março, que vai acontecer o julgamento, quase 4 meses após o fim da Série B, não deve acontecer nada. Além disso, a Federação Gaúcha é muito forte, não aceitaria perder um time da Série B diante de denúncias tão frágeis como essa em relação ao Chavante. E eu acho que esse tipo de denúncia, esse tipo de julgamento lá no STJD serve para ir testando a receptividade e alertando os clubes. E para mim essa é a parte mais importante, e por isso até que eu trouxe aqui para o canal. Para que a gente, torcedor do Confiança, dirigentes do Confiança, a gente abra o olho em relação a esse tipo de coisa. Porque aconteceu com o Sport, hoje acontece com o Brasil de Pelotas, então meio que o recado está sendo dado. Vai chegar um momento que vai dar ruim para alguém. Na Europa foi a mesma coisa, eles começaram aos poucos, já deu ruim lá para o Manchester City. Talvez aqui chegue um momento que vai dar ruim mesmo para alguém. Então é importante desde já não esperar que seja definido ou então que os critérios sejam mais apertados, que desde já a gente faça esse fair play financeiro, seja porque é justo que a gente, ao contratar um atleta, um profissional, um trabalhador, pague ele dentro do mês corrente, e também para evitar esse tipo de punição, já que, por exemplo, a gente remou tanto para chegar nessa Série B, aí de repente a gente perde a vaga porque contratou errado, contratou jogador que está acima do nosso patamar orçamentário. Então, esse é o principal, talvez, alerta para esse tipo de questão. Vamos ficar de olho aí, porque eu não acredito mesmo que não vai acontecer nada com o Brasil, mas já é um recado sendo dado. Cedo ou tarde vai dar ruim para alguém, e aí espero que não seja a gente, não querendo mal de alguém, mas espero que a gente esteja organizado o suficiente para não acontecer isso. A gestão de água caminha para isso. Então, ele tem sanado as dívidas, saneado. Não temos ouvido reclamações de jogadores e ex-jogadores a respeito de atrasos e tal. Então, espero que isso se mantenha agora na Série B e daqui para o futuro. Ok? Então é isso, camaradas. O que vocês acham? Será que o Chavante vai ser punido ou vai acabar por nada e é só um aviso para todo mundo botar as barbas de molho? Deixe seu comentário aí. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui!